Olá pessoal, conforme falei no vídeo anterior, nós vamos ter um pouquinho de prática aqui de tratamento de dados. Então, para isso, nós vamos obter um banco de dados aqui no site DataViva. Recomendo que o visitem e se cadastrem. Ele tem muitos dados, muitos bancos de dados que servem inclusive para tomar decisões de empreendimentos, etc. É um site produzido pelo governo do estado de Minas Gerais em parceria com alguns realizadores, como a FAPEMIG, Big Data Corp, a Indy. Então tem muita coisa interessante aqui para estudar. Nós vamos baixar o banco de dados na seção Download de banco de dados. O banco de dados vai ser os salários e empregos, ano 2014, e o filtro vai ser o estado, ok? Tem algumas coisas interessantes para a gente estudar aqui. Uma vez baixado, é necessário descompactar. Eu vou descompactar o arquivo baixado, está aqui. Ele é um arquivo do tipo CSV, que é separado por vírgula e pontos, né? No Excel, uma vez no Excel, nós vamos abrir esse arquivo. É interessante eu falar sobre um detalhe. Esse arquivo ele pode ter um sistema de pontuação diferente do brasileiro. Pode ser o sistema de pontuação americano, onde o ponto separa o decimal e a vírgula separa o milhar. Meu Excel já está configurado para trabalhar assim, porém eu vou desconfigurá-lo para mostrar o que acontece quando a gente importa errado. Eu vou usar os separadores do sistema, que é o brasileiro. Vou abrir o arquivo. Notem que o arquivo aqui está CSV, ele só tem uma coluna, tá vendo? A coluna A. Todos os dados estão na coluna A separados por ponto e vírgula. Ou vírgula. Nós vamos selecionar a coluna, clicar em dados e em texto para colunas. Aqui nós vamos selecionar delimitado, vírgula como delimitador e concluir. Notem, nesse campo, na coluna C, que os valores aqui estão absurdamente altos. São valores que não são compatíveis com a renda total de um estado como o Acre, por exemplo. Nada contra os acreanos, apenas uma constatação lógica. Mesmo aqui Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, está absurdo esse valor. Então, claramente, nós temos aqui um problema relacionado ao sistema de pontuação. Nós vamos fechar esse arquivo sem salvar. Eu vou alterar novamente o sistema de pontuação do Excel, de ponto e vírgula, né, separador de sistema. Nós vamos abrir novamente esse arquivo. Novamente eu clico na coluna, vou em dados, texto para colunas, escolho delimitado, avanço, vírgula, avanço e concluo. Notem que a renda mensal agora caiu, o valor é muito inferior. E eu só tenho ponto aqui na separação decimal, ok? Bom, esse é um banco de dados que claramente precisa ser tratado. Geralmente, quando nós vamos analisar um banco de dados, ou criar relações, ou gráficos, ou fazer painéis, a gente precisa agregar dados de acordo com as informações obtidas ali. Tá? Então, aqui eu tenho uma coluna chamada ID BRA, que claramente é a identificação do estado e da região. Porém, eles estão numa coluna só. Eu não tenho como somar, por exemplo, todos os salários ou a renda média, ou fazer uma renda média para a região norte. Eu selecionei aqui todos os valores da região norte, mas eu não tenho como fazer isso sem separar aqueles caracteres que estão ali. Note que a média aqui está em 2262 para a região norte e 2103 para a região sul, ok? Nós vamos ter que trabalhar nessa coluna aqui, tá? Então eu tenho que separar o identificador da região, que é o número, e a sigla do estado. Eu tenho várias maneiras. A primeira maneira que nós vamos trabalhar será utilizando o preenchimento relâmpago. Mas antes eu vou duplicar para que a gente possa fazer da outra maneira sem grandes percalços. Bom, eu vou criar aqui uma coluna então e vou chamar de ID Reg, que é o ID da região, ok? Vou digitar qual o ID dessa região aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, também outro, aqui é 2 e aqui é 2.
Aí você fala, poxa Fabrício, eu poderia digitar logo tudo. Sim, mas nós estamos aqui aprendendo a automatizar os processos, porque se nessa planilha eu tenho 28 linhas, eu posso ter planilhas com 300 mil registros, que isso torna inviável digitar. Mas se eu fizer isso aqui para ensinar o sistema, tá? Na digitação relâmpago, ensinar ao sistema qual o padrão que ele deve seguir para extrair o dado e colocar nessa planilha, que é isso que ele vai fazer. Ele vai olhar o que eu fiz aqui, nessas primeiras linhas, vai ver se de alguma forma se relaciona com as colunas próximas, no caso com a anterior, e vai tentar imitar esse padrão. Eu tentei ensinar, por isso que eu passei aqui para o 2, que se eu deixasse só um, ele ia digitar um em todos, tá? Então eu vou clicar aqui em dados, novamente, já estamos aqui, em preenchimento relâmpago. Ele entendeu que é para extrair o número, o primeiro caractere, né? A segunda tarefa de limpeza de dados que nós vamos fazer é separar a sigla do estado. Sigla, sigla, ok? Também através do preenchimento relâmpago. O que eu vou fazer? Aqui fica mais fácil porque não tem repetição. Tem Acre, né, Amazonas e Amapá. Bom, isso deve ser o suficiente. O que eu vou fazer? Seleciono as células que eu quero preencher e as que eu digitei. Vou clicar em preenchimento relâmpago. Ele vai entender que eu quero extrair o segundo e o terceiro caractere da coluna B. Isso é uma maneira de fazer. Tá? Existem outras situações que não deve ser possível usar o preenchimento relâmpago. Nós podemos usar a extração de texto. Então eu vou inserir uma coluna aqui, passei para a segunda aba. Vou inserir outra coluna. Vou criar outro campo chamado idreg2 dessa vez, que vai ser por extração de texto. E nós vamos utilizar uma fórmula simples, que é a extração de texto. Nós vamos extrair o texto de algum lugar, né, que vai ser inserido aqui. Esse texto ele tem um número de caracteres, no caso a coluna tem 3 caracteres. Eu vou indicar qual o caractere inicial da extração e quantos caracteres eu vou extrair. Assim, se eu indicar que o caractere inicial é 1, ou seja, ele vai começar no primeiro caractere. E se eu indicar que eu quero extrair 2 caracteres, ele vai trazer o 1 e o A. Nesse caso, como eu estou extraindo o ID da região, eu vou extrair um caractere, que é a primeira posição. Então eu vou dizer para a fórmula que eu vou extrair deste texto aqui, a partir da primeira posição de caracteres, um único caractere. Ele vai me trazer o número 1. Mais uma vez, este banco de dados tem apenas 28 itens, mas podem ocorrer situações onde você tem um número imenso de registros, o que torna impossível a digitação manual. Então, uma vez que eu inseri a fórmula, eu clico aqui, ele vai extrair, replicar essa fórmula para cada célula e vai trazer o ID da região, ok? Nós vamos agora extrair a sigla do estado, eu insiro outra coluna, coloco sigla 2 e vou fazer a mesma coisa. Vou inserir a fórmula, extrair texto. De onde? De onde é que eu vou extrair? Da coluna B. Qual o número inicial da extração? Qual a posição inicial da extração? Agora eu quero extrair a sigla. E a sigla começa no segundo caractere da coluna. Então vai ser no segundo caractere. Quantos caracteres eu quero retornar? Eu quero retornar 2, né? Para formar a sigla do estado. Portanto, eu insiro aqui 2, dou Enter e ele me traz mais uma vez a extração de caracteres aqui. Bom, com isso eu finalizo a parte de limpeza. Nós limpamos esse dado aqui que estava sujo. Ele não me permitia fazer análises. Por exemplo, agora eu posso fazer aqui a seguinte análise. Eu posso agrupar por região e fazer uma média da renda mensal. Ou fazer uma distribuição dessa renda mensal. Nós vamos inserir aqui um gráfico, só para exemplificar. Aqui eu consigo ver que na região 1 eu tenho uma renda mensal que aqui no caso está somando. Nós vamos fazer a média aqui embaixo. A média de 2.200, na região 2 de 1.800, na região 3 2.500, na região 4 2.283 e por aí vai.
Antes eu não conseguiria fazer essa agregação, ok? O segundo passo para tratar os dados é transformar os números em algo mais compreensível. A coluna E, ela contém uma renda mensal total. Coluna E e a coluna H tem uma renda mensal média e uma renda mensal total. A renda mensal média é apenas a divisão da renda mensal total pelo número total de empregos, que dá essa média aqui. Isso aqui é um valor numérico. Se eu colocar moeda, ele vai inserir o símbolo monetário. Nós não queremos isso. Nós vamos transformá-lo, portanto, num número com precisão dupla, ok? Vírgula, que no caso aqui o separador decimal é ponto, e 2 dígitos após o separador decimal. Os demais, eles são apenas números, ok? Esse daqui também é um número decimal, certo? Vamos transformá-lo também em um número com casas decimais. Agora, o total de empregos, total de estabelecimentos, a diversidade de ocupações, diversidade de ocupações e diversidade de atividades, perdão, são números inteiros. Nós vamos transformá-los em números inteiros. Está aqui, número sem casa decimal. Bom, este é o princípio da limpeza e tratamento de dados.